No momento em que os flashes das câmaras explodiram no salão de festas do Palácio da Ajuda em Lisboa, Miguel Oliveira sentiu o coração parar por completo. O beijo que ele deu em Rafael, o jovem arquiteto que havia conhecido meses antes numa exposição de arte no Chiado, não foi um acidente nem um impulso passageiro, foi a escolha consciente de um homem que já não suportava fingir mais um minuto que fosse. O noivo de Miguel, o deputado Alexandre Mendes, ficou paralisado diante de toda a elite política portuguesa, o rosto pálido como a camisa impecável que vestia, enquanto a multidão de convidados, jornalistas e familiares murmurava em choque absoluto. "O que fizeste, Miguel?", sussurrou Alexandre com a voz rouca, mas as palavras perderam-se no caos das perguntas gritadas pelos repórteres que avançavam com microfones. Miguel, com as mãos ainda a segurar suavemente o rosto de Rafael, virou-se para a multidão e declarou com uma firmeza que surpreendeu até a si próprio: "Eu amo este homem e não posso mais esconder esta verdade. O noivado acabou aqui e agora." O escândalo explodiu como uma bomba no coração da noite que deveria celebrar 5 anos de um noivado arranjado para manter as aparências políticas. Alexandre, o político em ascensão do Partido Social Democrata, viu a sua carreira ameaçada em segundos. As câmaras capturavam cada detalhe do seu olhar de traição e dor. A família conservadora de Alexandre, vinda de Coimbra para a festa, ligou imediatamente, exigindo explicações que ninguém podia dar. Rafael, o amante secreto que até então existia apenas nas sombras dos cafés escondidos de Alfama, olhava com olhos cheios de medo misturado com uma esperança tímida, como se o mundo inteiro tivesse mudado num único gesto. Miguel sentiu uma onda de alívio misturada com culpa profunda, porque sabia que aquele beijo público custaria caro não só a ele, mas sobretudo ao homem que ainda amava como amigo. A noite transformou-se num pesadelo mediático, os jornais online já publicavam as primeiras manchetes sensacionalistas e os telefones não paravam de tocar. Alexandre retirou-se para um canto do salão, rodeado por assessores que tentavam controlar o dano, enquanto Miguel e Rafael saíam discretamente pela porta lateral, de mãos dadas pela primeira vez em público. No carro que os levava para o apartamento de Rafael em Belém, Miguel olhou pela janela para as luzes da ponte 25 de Abril e pensou no preço que estava disposto a pagar pela autenticidade. Alexandre, sozinho no palácio, recebia a primeira chamada do líder do partido, avisando que a sua candidatura à liderança estava comprometida. A família de Alexandre, tradicional e católica, enviava mensagens de reprovação que cortavam como facas. Miguel, deitado ao lado de Rafael naquela noite, não conseguia dormir. A imagem do rosto destruído de Alexandre perseguia-o como um fantasma. No dia seguinte, os jornais estampavam fotos do beijo em primeira página e as redes sociais explodiam com comentários divididos entre apoio e condenação feroz. Alexandre cancelou todas as agendas públicas, trancou-se em casa e começou a questionar cada escolha que o levara até ali. Miguel, ao contrário, sentiu pela primeira vez uma liberdade estranha, mas também o peso da responsabilidade por ter destruído o mundo de alguém que confiara nele. Rafael, preocupado, preparou um café simples na cozinha pequena e perguntou baixinho se Miguel se arrependia. "Nunca", respondeu Miguel, mas a voz tremia. Assim começou a queda de Alexandre e o despertar doloroso de Miguel, num Portugal que se dizia progressista mas ainda julgava duramente os que ousavam quebrar as regras invisíveis da política e da família. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões de crise para Alexandre, que via os seus aliados políticos afastarem-se um a um, com desculpas educadas mas claras. A mãe de Alexandre chorou ao telefone, lembrando os sacrifícios feitos para o filho chegar ao Parlamento. Miguel, enquanto isso, enfrentava o seu próprio conflito interno ao ver as notícias, sabendo que o seu gesto de coragem tinha ferido profundamente o homem que fora seu companheiro durante anos. A história apenas começava, com ramificações que chegariam até às raízes mais profundas da identidade de cada um deles. A semana que se seguiu ao beijo público foi um inferno organizado para Alexandre Mendes. No seu gabinete na Assembleia da República, com vista para o rio Tejo brilhante sob o sol da manhã, ele recebia chamadas constantes do partido que o pressionavam a emitir uma declaração oficial de repúdio ao comportamento irresponsável do noivo. "Tu és o rosto da nova geração moderada, Alexandre, não podes deixar que isto destrua o teu futuro", dizia o líder do grupo parlamentar com tom paternalista que escondia a ameaça real. Alexandre olhava para as fotografias antigas na parede, onde ele e Miguel sorriam lado a lado em eventos oficiais, e sentia um vazio que nenhuma palavra política conseguia preencher. A sua família em Coimbra organizou uma reunião de emergência por videochamada. O pai, um engenheiro reformado com valores tradicionais, repetia que um homem na tua posição não pode permitir que o escândalo manche o nome da família. A irmã mais nova, que sempre o apoiara em segredo, chorava em silêncio ao fundo.
Alexandre, sozinho depois da chamada, caminhou até à varanda e acendeu um cigarro que há anos não fumava, pensando em como o noivado com Miguel tinha sido, desde o início, uma estratégia para estabilizar a sua imagem pública num país onde ser gay ainda era aceitável na teoria mas perigoso na prática política. Enquanto isso, em Belém, Miguel acordava todos os dias ao lado de Rafael e tentava construir uma rotina nova, mas o telefone tocava com mensagens de antigos amigos comuns que o acusavam de traição e covardia. Tu destruíste o Alexandre, escrevia um deles, e Miguel respondia com longas explicações que nunca eram suficientes. Rafael, paciente e calmo como sempre, levava-o a passear pelas ruas estreitas de Alfama, onde falavam de sonhos futuros. Rafael queria abrir um estúdio de arquitetura sustentável, Miguel sonhava em escrever um livro sobre identidade e poder. Mas à noite, quando o silêncio caía, Miguel revia mentalmente o rosto de Alexandre no momento do beijo e sentia uma culpa que o corroía por dentro. A crise atingiu o ponto de ebulição quando um jornal conservador publicou uma entrevista anónima de um assessor de Alexandre, alegando que Miguel sempre fora instável e que o deputado fora vítima de manipulação. A família de Miguel, em Porto, cortou contacto completo. A mãe enviou apenas uma mensagem curta: não voltes para casa enquanto não pedires desculpas ao Alexandre. Rafael, ao ver Miguel a ler aquela mensagem, abraçou-o com força e disse pela primeira vez as palavras que mudariam tudo: eu não quero ser a causa da tua destruição também. Miguel negou com a cabeça, mas a semente da dúvida plantou-se. Alexandre, por sua vez, decidiu enfrentar a imprensa numa conferência improvisada no Parlamento. Vestido com o seu melhor fato, ele declarou que respeitava a decisão de Miguel mas que precisava de tempo para processar a dor pessoal. Os jornalistas perguntaram sobre o futuro político. Alexandre respondeu com voz firme que continuaria a lutar pelos valores em que acreditava, mas no fundo sabia que os votos estavam a escapar. Nessa mesma noite, um antigo amigo de faculdade de Alexandre ligou para oferecer apoio e, sem querer, revelou que Miguel e Rafael já tinham sido vistos juntos em cafés discretos meses antes do escândalo. A traição confirmada cortou Alexandre como uma lâmina. Ele passou a noite em claro, relembrando cada momento que partilhara com Miguel e questionando se alguma vez conhecera realmente o homem com quem planeava casar. Miguel, ao saber da conferência pela televisão, sentiu o peito apertar. Rafael preparou um jantar simples mas Miguel mal tocou na comida. A tensão entre os dois começou a crescer quando Rafael sugeriu que Miguel se afastasse temporariamente da vida pública para proteger Alexandre. Não posso abandonar tudo agora, respondeu Miguel, mas a voz traía o conflito interno. A amizade de longa data entre Alexandre e um colega deputado começou a ruir quando este último sugeriu que Alexandre se distanciasse publicamente de Miguel para salvar a candidatura. Alexandre recusou, dizendo que não trairia os princípios, mas a solidão crescia a cada dia. Rafael, por sua vez, enfrentava o seu próprio medo, ser rotulado como o destruidor de casamentos políticos. A família de Rafael, de origem humilde no Alentejo, telefonava preocupada, pedindo que ele não se envolvesse em escândalos. Assim, os três homens navegavam em mares turbulentos de culpa, raiva e desejo de redenção, sem perceberem que o pior ainda estava por vir. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas que pareciam lavar as feridas mas só as tornavam mais profundas. Alexandre Mendes, agora isolado no seu apartamento moderno em Santos, passava os dias a rever documentos antigos do partido, tentando reconstruir uma imagem pública que se desmoronava a cada sondagem. O líder do partido convocou uma reunião privada onde deixou claro que, sem uma declaração forte contra o desvio pessoal de Miguel, a candidatura à presidência do grupo parlamentar seria retirada. A política não perdoa fraquezas emocionais, Alexandre, disse o homem com frieza calculada. Alexandre saiu da reunião com o coração pesado e decidiu visitar os pais em Coimbra pela primeira vez desde o escândalo. A viagem de comboio foi um tormento de memórias. Ao chegar, a mãe abraçou-o com lágrimas, mas o pai manteve distância, repetindo que um homem deve proteger a família acima de tudo. A conversa durou horas e terminou com Alexandre a prometer que faria o possível para corrigir o erro, embora no fundo soubesse que o erro nunca fora dele. Enquanto isso, Miguel e Rafael tentavam construir uma vida normal em Belém, mas as sombras do passado não os deixavam em paz. Uma noite, durante um jantar com amigos de Rafael, um deles comentou inocentemente que Alexandre aparecera na televisão a falar de resiliência pessoal, e Miguel sentiu uma pontada de ciúme misturado com arrependimento. Rafael notou e, pela primeira vez, levantou a voz: "Tu ainda o amas, não é?" Miguel negou veementemente, mas a discussão abriu uma ferida que não sarava. No dia seguinte, Miguel decidiu escrever uma carta a Alexandre,
pedindo perdão sincero e explicando que o amor por Rafael nascera de uma autenticidade que ele próprio nunca tivera coragem de assumir antes. A carta foi enviada por correio tradicional, como símbolo de respeito antigo. Alexandre recebeu-a numa manhã cinzenta e leu-a 3 vezes seguidas, com lágrimas que não conseguia controlar. A raiva inicial deu lugar a uma compreensão dolorosa. Ele respondeu com um e-mail curto: "Eu perdoo-te, Miguel, mas a dor não desaparece num dia." Essa troca abriu uma porta inesperada para conversas telefónicas semanais, onde os dois homens falavam não como ex-noivos, mas como amigos que partilhavam uma história comum. Rafael, ao saber dessas conversas, sentiu-se ameaçado e confrontou Miguel com uma sinceridade que surpreendeu os dois. "Se ainda há espaço para ele no teu coração, eu não posso competir." Miguel jurou que o seu amor era verdadeiro, mas a dúvida instalou-se. A família de Miguel, entretanto, enviou um ultimato através de um primo: ou ele se afastava publicamente de Rafael e voltava para Alexandre, ou seria deserdado completamente. Miguel recusou, mas o peso da decisão isolou-o ainda mais. Alexandre, por sua vez, encontrou apoio inesperado numa colega deputada que o incentivou a falar abertamente sobre a sua própria orientação sexual em privado, revelando que também lutava com preconceitos internos. Essa conversa marcou o início da sua própria jornada de aceitação. O clímax emocional aproximava-se quando o partido marcou uma votação interna sobre a candidatura de Alexandre. Os jornais especulavam que o escândalo seria decisivo. Miguel e Rafael viajaram até ao norte para visitar a família de Rafael, onde o pai idoso, um agricultor simples, disse palavras sábias: "O amor não pede permissão, filho, mas pede coragem." Miguel voltou a Lisboa com o coração mais leve, mas a realidade política o aguardava. Alexandre preparava o discurso da sua vida, sabendo que uma vitória significaria sacrificar parte da verdade que começava a descobrir em si próprio. Os mal-entendidos multiplicavam-se quando um tabloide publicou fotos antigas de Miguel e Alexandre, sugerindo que o beijo fora encenado para ganhar simpatia pública. A traição mediática atingiu os 3 homens em cheio, forçando-os a confrontar as consequências das suas escolhas mais profundas. O inverno trouxe frio cortante a Lisboa e decisões que ninguém podia adiar. Alexandre Mendes subiu ao pódio da Assembleia da República num dia de chuva intensa, com o discurso preparado durante noites de insônia. Diante dos colegas e das câmaras, ele falou não só da candidatura mas também da sua própria luta interna. "Eu perdi muito nestes meses, mas ganhei a honestidade comigo mesmo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns aplaudiram, outros saíram da sala. O partido dividiu-se publicamente e a candidatura de Alexandre foi suspensa por maioria estreita. A família em Coimbra desligou o telefone definitivamente, enviando apenas uma carta formal de repúdio. Alexandre caminhou sozinho pela Avenida da Liberdade, sentindo o peso da perda mas também uma estranha leveza, como se finalmente respirasse livre. Miguel, ao assistir ao discurso pela televisão no apartamento de Belém, chorou pela primeira vez desde o escândalo. Rafael abraçou-o em silêncio, compreendendo que aquele momento marcava o fim de uma era. Os dois decidiram fazer uma viagem curta até Sintra para clarear as ideias, caminhando pelos jardins do Palácio Nacional, onde Miguel confessou que ainda sentia responsabilidade pela queda de Alexandre. Rafael, com paciência infinita, respondeu que o amor verdadeiro não se media por perdas alheias, mas pela construção mútua. A conversa curou parte da ferida, mas o teste definitivo veio quando Alexandre ligou inesperadamente, convidando Miguel para um café neutro no Bairro Alto. O encontro foi tenso no início. Alexandre admitiu que perdoara mas que precisava de fechar o capítulo. Miguel concordou e, pela primeira vez, falou abertamente sobre o seu crescimento. "Eu era um homem dividido, Alexandre. Agora sou inteiro." Rafael esperava em casa, ansioso, mas quando Miguel voltou contou tudo com transparência total. A confiança entre eles fortaleceu-se, transformando o relacionamento numa parceria madura. Entretanto, a família de Rafael organizou um almoço simples no Alentejo onde o acolheram como filho, contrastando com o abandono que Miguel sofrera. Alexandre, por sua vez, começou a reconstruir a vida profissional como consultor independente, afastando-se da política partidária mas mantendo o compromisso com causas sociais. Uma noite, num evento de angariação de fundos para direitos LGBT em Lisboa, os 3 homens cruzaram-se por acaso. O momento foi surreal. Alexandre cumprimentou Rafael com respeito genuíno e Miguel com um abraço breve de amigos. Nessa noite, Alexandre conheceu um jovem ativista que o ajudou a ver novas possibilidades de vida. Miguel e Rafael voltaram para casa com a certeza de que o passado já não os prendia.
No entanto, o último golpe veio quando a mãe de Alexandre morreu subitamente e, no funeral em Coimbra, o pai proibiu Miguel de comparecer. Alexandre enfrentou o pai pela primeira vez, defendendo que a família verdadeira não julga. O gesto marcou a sua completa independência emocional. Miguel, ao saber do funeral pela imprensa, enviou flores anônimas e uma mensagem de condolências que Alexandre respondeu com gratidão. A amizade renasceu de forma pura, sem ressentimentos. Rafael, vendo a evolução, propôs a Miguel que oficializassem o relacionamento com uma cerimónia íntima. Miguel aceitou, mas com a condição de incluir Alexandre como testemunha simbólica de respeito mútuo. A vida começava a reorganizar-se em novas formas, com cada homem a descobrir forças que nunca soubera possuir. O conflito interno de Alexandre transformou-se em determinação para ajudar outros que enfrentavam preconceitos semelhantes, enquanto Miguel aprendia a equilibrar amor e responsabilidade social. A primavera trouxe flores aos jardins de Lisboa e uma paz relativa aos 3 homens cujas vidas se entrelaçaram para sempre. Alexandre Mendes, agora consultor independente, lançou um livro sobre identidade e política que se tornou referência discreta nos círculos progressistas. Ele encontrou um novo companheiro num evento cultural, alguém que compreendia o seu passado sem julgamentos. Miguel e Rafael casaram numa cerimónia pequena na praia de Cascais, com poucos amigos e a bênção silenciosa de Alexandre, que enviou uma mensagem calorosa. A família de Miguel, finalmente tocada pela persistência do filho, enviou uma carta de reconciliação tímida que Miguel aceitou com gratidão cautelosa. Rafael abriu o seu estúdio de arquitetura e Miguel começou a trabalhar como escritor freelance, explorando temas de amor e crescimento pessoal. O escândalo inicial transformou-se em história de superação que inspirava jovens em todo o país. Alexandre, ao participar de uma conferência sobre direitos humanos, cruzou-se novamente com Miguel e Rafael. O encontro foi de celebração mútua, sem sombras do passado. Cada um deles tinha pago o preço da autenticidade, mas ganharam uma liberdade que nenhum cargo político ou convenção social poderia oferecer. A jornada de Miguel ensinou-lhe que o amor verdadeiro exige coragem e sacrifício, enquanto Alexandre descobriu que a perda pode ser o início de uma vida mais autêntica. Rafael aprendeu que o amor não compete, mas completa. Portugal, com as suas ruas iluminadas pelo sol e o Tejo sempre presente, testemunhou o amadurecimento silencioso de 3 homens que ousaram escolher a verdade sobre a segurança. O tempo curou as feridas e deixou lições profundas sobre o que realmente importa. No final de uma tarde quente, sentados num café com vista para o rio, os 3 brindaram ao futuro, reconhecendo que o caminho percorrido valera cada lágrima e cada escolha dolorosa. A vida continuava, mais rica e mais humana do que antes. Você acredita que o amor verdadeiro entre 2 homens justifica perder tudo na vida? Verdadeiro ou falso?